vai conversar, pessoal, sobre o método DREAMS. E eu espero que vocês já estejam aí bem acomodados. Ontem vocês viram que a gente teve uma aula longa, não é mesmo? Hoje também a aula vai ser mais ou menos de 1 hora e meia. E sim, vamos ter PDF no final da aula, porque vocês engajaram muito ontem na publicação. Vocês estão de parabéns, engajaram pra caramba. Então, eu vou disponibilizar novamente o PDF da aula para vocês, com passo a passo, com tudo, para que vocês não se preocupem. Deixa eu ver aqui, tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo, né? Então, vocês vão receber o PDF e eu tenho mais um presente para vocês. Ontem eu disponibilizei o termo para vocês, né? O termo de autorização de uso de imagem. E hoje é mais especial ainda o que eu vou disponibilizar. Mais especial, sabe por quê? Eu vou disponibilizar uma ficha clínica de clareamento para vocês. É uma ficha clínica que eu uso nos meus pacientes de clareamento dental, com várias perguntas que são pertinentes para o nosso planejamento, para a gente escolher qual técnica que a gente vai usar, quais as características daquele paciente. Então, eu vou disponibilizar essa ficha clínica para vocês conseguirem já aplicar amanhã no consultório, certo? Então, além do PDF da aula, a gente vai disponibilizar essa ficha clínica para vocês. O PDF da aula de ontem já está lá nos grupos VIPs de WhatsApp, então, para quem já entrou no grupo, tem acesso lá ao PDF da aula, só entrar lá e clicar para fazer o download. E o da aula de hoje vai funcionar no mesmo esquema. Como eu gostei muito do engajamento de vocês, o que eu vou fazer? A mesma coisa, a gente vai postar uma foto e a gente vai colocar a legenda batendo 100 comentários. A ficha é de vocês e o PDF é de vocês. O que é 100 comentários para quem colocou mais de 380 comentários ontem? Em 30 minutos? Com certeza vocês vão arrasar, né? E, gente, hoje a gente vai conversar sobre o método DREAMS. Por que essa ordem, né? Ontem a gente quebrou várias crenças sobre o clareamento dental. Então, tudo tem uma ordem muito lógica, né? E hoje a gente vai conversar sobre o meu método de clareamento. Na verdade, o meu método, ele vai abranger todas as técnicas de clareamento dental. Seja clareamento de consultório, clareamento caseiro, todos esses, eles vão englobar esse método DREAMS, que é o meu método, todas essas técnicas. Por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar todo passo a passo e os produtos que eu gosto de usar no consultório, que eu recomendo, e os que eu não recomendo, para vocês já saírem craques e saberem aonde vocês vão investir o dinheiro de vocês e aonde não vale a pena. E como eu coloquei lá nos grupos de WhatsApp, eu já alerto que tem polêmica nessa aula, hein? Por quê? Nós temos polêmica, que é o seguinte: tem gel de clareamento, presta atenção, que todo mundo gosta e eu não. Eu vou te mostrar o porquê que eu não gosto. Então já se prepara. O pessoal do grupo já teve um spoiler ali, mais ou menos, mas eu já vou falar para vocês como que vai funcionar isso, por que eu não gosto, enfim. Então bora começar a aula, porque amanhã a gente tem aula prática, mão na massa com o paciente na cadeira. Então prestem bastante atenção, tá? Nesse passo a passo para vocês conseguirem entender o que eu vou fazer amanhã no paciente, certo? Então, mesmo que eu vou disponibilizar o PDF, papel e caneta na mão, preste atenção nos detalhes para você entender a lógica clínica de amanhã com o paciente na cadeira, certo? Então, o método DREAMS foi um método desenvolvido por mim para facilitar a sua aprendizado, a sua vida, sua rotina clínica, para facilitar o seu planejamento e sua execução do clareamento dental, né? E a grande maioria dos profissionais, eles não fazem ideia por onde começar o clareamento dental, qual o primeiro passo e muito menos como virar referência. E dentro do método DREAMS eu coloco tudo isso para vocês. Por isso que a minha metodologia é exatamente o que eu vivo no consultório. Eu coloquei nos stories esses dias que eu sou uma mentora totalmente prática e não só científica. Tudo que eu ensino para vocês é exatamente aquilo que eu vivencio no consultório, que eu estava até às 7 horas da noite. Então, para vocês terem uma ideia que esse método ele é validado por
muitas horas de cadeira e mais de 4.000 pacientes de clareamento dental. Então, após eu realizar mais de 4.000 casos de clareamento, eu desenvolvi esse método que vai te dar segurança e as técnicas necessárias para você executar o clareamento dos sonhos. Por isso que um clareamento dos sonhos, eu dei o nome desse método de método DREAMS. DREAMS em inglês é sonhos, né? Então, ali nessa sistemática que eu desenvolvi, vai facilitar a sua memorização, o teu aprendizado e a tua prática clínica. Vamos falar um pouquinho do que a gente conversou na aula de ontem, só para a gente relembrar coisa rápida. Vamos repassar as 5 chaves que a gente falou na aula de ontem, tá? A primeira coisa que a gente falou, a minha história, eu contei a minha história para vocês e o porquê que eu resolvi compartilhar todo o meu conhecimento com vocês. Criando as jornadas, criando os cursos, a gente conversou um pouquinho sobre a minha caminhada. Nós conversamos também sobre o tamanho e a oportunidade do mercado em relação ao clareamento dental, ele ser rentável, ideal para todos os níveis de dentistas, para profissionais inovadores e que querem fazer do jeito certo, não é? A gente conversou também sobre qual tipo de dentista é você. Se você é o iniciante, se você é o intermediário ou se você é avançado. A gente conversou sobre os tops erros que todo dentista iniciante e amador acaba cometendo, né? E o a quinta e última chave que a gente conversou na aula de ontem foi o primeiro passo para agarrar a oportunidade para se tornar um expert em clareamento tendo competência e não só técnica. Lembram desse mandamento, hein? Não adianta eu saber o passo a passo. Eu preciso ter a competência para entender e indicar aquele passo a passo para aquele paciente. Entende? Não é tão simples uma receita de bolo. Exige diagnóstico, exige prática e a gente conversou sobre isso ontem. E a gente também conversou que a nossa primeira aula foi aquela semente que a gente plantou em solo fértil. E hoje a nossa semente ela está começando a se desenvolver porque a gente está regando ela para a gente conseguir fazer com que ela cresça e dê frutos até quinta-feira. Então, hoje, a gente está regando ali a nossa plantinha, regando o nosso conhecimento, para amanhã a gente colocar em prática e quinta-feira a gente colher muitos frutos com essa semente que a gente plantou. E além disso, vocês entenderam que o clareamento dental e se tornar referência é um degrau. Então, todas as aulas, cada aula é um degrau para que a gente consiga chegar no topo. A gente não consegue chegar no topo pulando um degrau. A gente precisa passar por todos esses degraus. Se a gente pula um, algo lá na frente não faz sentido, ou a gente não vai saber resolver. Por isso que é muito importante vocês estarem em todas as aulas da jornada. E aqui já fica os meus parabéns e o meu carinho a todos vocês que estão aqui pontualmente desde as 8 horas da noite, já preparadíssimos para absorver muito conteúdo. Eu sempre falo que é normal, no primeiro dia a gente tem um boom da galera, no segundo mais ou menos, e já tem aquela galera que vai direto para a prática, né? Mas quem for direto para a prática amanhã não vai entender o que a gente está falando na aula de hoje e muito menos o que a gente vai fazer no paciente. Por isso, as coisas têm que fazer sentido para vocês olharem e falar, isso que a Isa comentou na aula de ontem. E mesmo que vocês tenham acesso ao PDF, nada melhor do que eu explicando o meu método aqui para vocês ao vivo e a cores, literalmente, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês, de extrema importância. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês pensaram, nossa, eu preciso estudar mais clareamento. Ou eu preciso aumentar a minha lucratividade no consultório. Ou eu estou frustrado com os meus resultados de clareamento dental. Tem paciente que eu não sei por que não clareia, por que não chega numa cor legal, por que o canino continua amarelado, não é mesmo? E eu quero fazer essa pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aqui no chat para mim. Quantos dentistas que são referência em clareamento dental você conhece na sua cidade? Me conta aqui, porque sempre a gente tem, né? A gente tem vários dentistas que são referências, por exemplo, em endodontia. Sempre tem aquele cara da sua cidade, da região, que é muito bom em endodontia. Nós temos aquele dentista que é extremamente bom para extração de terceiro molar, para implante, para várias coisas, para resinas e para clareamento. Quantos dentistas referência em clareamento vocês conhecem?
Quero saber aqui no chat. Ó, teve uma que contou aqui para mim. Laura, eu faço. A Suzana, vários. Nossa, então vocês... Eu acredito que a Laura, então, é referência de clareamento na sua cidade? Ó, a maioria, zero. A Laura, vou virar uma. Gostei, hein, Laura? Foco, hein? Exatamente. Só conheço uma, nenhuma. Já vi cada absurdo. Paula, como a gente vê cada absurdo por aí, né? A Duda, nenhum. A Thaisa, nenhum. A Vanilza, nenhum. Gente, é muito difícil, né? A Lara, eu só conheço uma e ela fez o curso com você. É bem isso, né? Quando a gente faz o expert, a gente se torna referência e é essas pessoas que a gente procura quando o paciente quer se sentir seguro, quer ter certeza de resultados, né? A Suzana falou, em Brasília tem vários dentistas que fazem clareamento. Um excelente ponto esse que a Suzana colocou. Existem vários dentistas que fazem clareamento. Por exemplo, eu moro em Bauru, no interior de São Paulo. E o consultório onde eu atendo é praticamente vizinho da USP aqui e vizinho de 1 milhão de dentistas que estão ao meu redor. Desses 1 milhão de dentistas que estão ao meu redor, antigamente a gente falava que a cidade de Bauru tinha um dentista por esquina. Hoje eu posso falar para vocês que tem 5, não tem só um. Mas quem é referência em clareamento dental? Eu sou referência em clareamento dental. As minhas alunas são referências também na minha cidade, porque vocês sabiam que dentro do Expert eu tenho vários alunos que são aqui de Bauru e mesmo assim tem espaço para todo mundo, porque uma coisa é fazer clareamento. Fazer clareamento todo dentista faz. E vocês não vão ver na rede social nenhuma falha, nenhum erro desses colegas de profissão que não estão aqui assistindo a aula de hoje. Vocês vão ver só casos lindos e muitas vezes manipulados até no Photoshop e com filtros aí que a galera consegue colocar no celular. Mas aquele profissional que se destaca, que o paciente sente exatamente que ele é diferente, esse profissional se torna referência. E para ele tem público fechado, tá? Para esse profissional, olha, não vai faltar nenhum tipo de clareamento porque ele é referência. E a agenda dele se faz sozinha. Então, fazer clareamento, todo dentista pode fazer. Agora, fazer um clareamento de excelência, sem sensibilidade, com resultado, só quem é referência e quem é expert que consegue entregar esse tipo de resultado. Certo? Além disso, em 2015, vamos lá nas evidências científicas novamente. Um artigo do Barbosa, que também é referência na área de dentística, falava o seguinte, que o clareamento dental ele contém algumas restrições e pode causar possíveis danos se não for devidamente recomendado pelo profissional dentista, certo? Considerando as exigências necessárias para a prática clínica, seguindo um passo a passo clínico para a redução de riscos. Riscos de danos, riscos de sensibilidade, riscos de manchamento, né? E além disso, é considerável a realização de um minucioso exame clínico e radiológico, quando necessário, para verificar a presença de cáries, trincas, dentina exposta, retração gengival, tudo que pode levar à sensibilidade durante e após o clareamento. Então, a sequência perfeita é a gente realizar um exame clínico minucioso para verificar como estão todos os dentes do nosso paciente, dente a dente, a condição daquele meio bucal, para que ele seja favorável para a gente fazer clareamento, né? Isso é óbvio, mas a gente precisa sempre estar colocando para fortalecer isso na mente de vocês. E um dentista que é expert em clareamento, quem é expert em clareamento? Aqueles dentistas que são referência em clareamento dental na sua cidade, na sua região. Esse dentista que é expert, ele não se limita a uma única técnica de clareamento. Tem muitos dentistas que falam assim para mim: ah, doutora Isa, mas eu só faço clareamento caseiro. Ou não, eu só faço clareamento de consultório. Ou tem aqueles que só fazem clareamento com luz violeta, como eu comentei com vocês na aula de ontem. Só que quem coloca uma técnica só para fazer no consultório se limita. Vocês não concordam comigo? Com certeza a gente se limita. Por quê? Porque você recebe um paciente, vamos supor que você faz clareamento caseiro. E daí você só faz clareamento caseiro. Todos os seus casos você tem sucesso, mas você só faz clareamento caseiro. Aí chega um colega
um paciente e fala assim para você: ai, doutor, mas eu quero fazer clareamento de consultório. Não, fulano, eu não faço clareamento de consultório. Já perdeu esse paciente, já se limitou. O verdadeiro expert, ele faz todas as técnicas de clareamento com maestria. Ele sabe indicar, ele sabe executar e, por exemplo, mesmo que ele não tenha um equipamento de luz violeta, ele entende como funciona aquela técnica, o porquê dessa nomenclatura, quais casos a gente consegue indicar. Vocês estão entendendo? Muitos acompanham os resultados dos meus clareamentos no Instagram e acham que eu trabalho exclusivamente com clareamento com luz violeta. E, na verdade, eu tenho várias técnicas e eu escolho aquela que se encaixa melhor dentro de 1 milhão de condições para aquele paciente. Mas um verdadeiro expert sabe todas as técnicas com maestria. Por isso que o método Dreams, que eu vou ensinar para vocês hoje, ele vai falar exatamente sobre isso. Como que você tem uma sequência para o clareamento dos sonhos e que vai funcionar para independente da técnica que você escolher. E ontem eu vi que teve um pouquinho de polêmica aqui. A galera sempre, né, tem essa dificuldade em entender, e tudo bem, porque a gente vê absurdos aí nas redes sociais, mas a gente tem que saber, pelo menos, quais são as diferenças das nomenclaturas corretas, né? Eu comentei com vocês na aula de ontem que eu tenho habilitação em laser terapia, ozonioterapia, óxido nitroso, tudo isso. Inclusive, eu dou aula, né? A gente dá essa capacitação de laser terapia, essa habilitação presencial aqui em Bauru já há muito tempo de laser terapia. Além disso, eu sou especialista em radiologia odontológica e imaginologia. Então, tudo que envolve física, vocês podem contar comigo que eu vou tirar a dúvida de vocês. Então, justamente por isso que eu resolvi dividir a nossa tela e colocar quais são as funções de um LED e um laser para ficar muito claro quando a gente começar a conversar sobre isso, tanto na aula de hoje quanto na aula de amanhã. Porque eu quero que vocês saiam dessa jornada entendendo cada método de clareamento. Ninguém vai terminar a jornada falando abobrinha. Com certeza vocês vão abrir a cabeça de vocês e falar: putz, a Isa tem razão porque tem embasamento naquilo que ela está falando. Então vamos lá. Qual que é a diferença de LED e laser? Todo mundo fala assim: ah, clareamento a laser, clareamento a laser, clareamento a laser. E deixa eu falar uma coisa para vocês: laser e LED têm comprimentos de ondas totalmente diferentes. Eles conseguem interagir com tecidos completamente diferentes e ações completamente diferentes. Então vamos aprender primeiro qual que é a diferença do LED e para o laser. Então, quais são as características do LED, certo? O LED ele tem um comprimento de onda diferente do laser, certo? O LED ele não provoca aquecimento, tá? A luz do LED ela não é colimada, ou seja, ela tem um espalhamento, certo? O que é uma luz colimada? Alguém aqui no chat sabe me dizer que tipo de energia que nós temos que é colimada que a gente usa na odontologia? O que seria uma luz colimada que a gente usa na odontologia? Alguém sabe me falar? Alguém está afiado aí para me falar? E aí? Quero saber. Alguém sabe me dizer? Ali o Luan acertou. Parabéns, Luan. Raio-X. O raio-X, ou os raios X, é uma fonte de energia colimada, ou seja, aonde eu colocar o meu sensor ou o meu filme e apontar ali o meu equipamento de raios-X, é uma luz colimada, é uma energia colimada. Então, ela vai exatamente ali no ponto que eu coloquei o meu sensor ou o meu filme. O LED é diferente, ele não é colimado. Ele tem um espalhamento muito maior, entenderam? E ele tem interações diferentes de acordo com cada cor e comprimento de onda. Então, por exemplo, quando eu tenho LED, eu posso ter LED azul, LED violeta, LED rosa, LED vermelho, LED laranja, LED verde. Cada LED vai ter interação com um determinado tecido, tá? Então, por exemplo, Isa, mas o fotopolimerizador ele é LED. Ele é LED, mas ele interage com outros tipos de produtos. E eu vou mostrar para vocês o que não tem nada a ver com clareamento,
mas eu quero mostrar para deixar isso bem claro, porque eu já vi vários alunos caírem em golpes de equipamentos aí, eu não quero que isso aconteça, tá? Além disso, o LED ele é menos invasivo e mais seguro. Ou seja, os dentistas que não têm habilitação em laser terapia, eles conseguem manipular equipamentos de LED com muito mais segurança do que um profissional que vai manipular um laser. O laser, ele precisa ter ali uma habilitação para você conseguir usar ele de uma forma correta, conseguir usar todos os benefícios dele. Então, agora a gente falou do que é LED. Vamos falar do que é laser para a gente entender? O laser, ele é uma luz colimada, ou seja, é muito semelhante ao nosso raio-x, certo? Ele tem uma coloração pura e bem definida, ou seja, laser só tem coloração vermelha, tá? Guardem muito bem essa informação. Então, clareamento a laser. Que cor que é a luz que estão falando? Sendo que laser é só vermelho. Nós temos laser vermelho e infravermelho, mas os dois são vermelhos. Então, o laser ele é colimado, como os raios-x, e ele é uma luz que tem uma coloração única, tá? Ou seja, ele é monocromático. Então, o laser é monocromático. Além disso, ele precisa de um tempo maior de aplicação para ele conseguir ter algumas ações e interações com o tecido. E além disso também, o laser ele é mais invasivo. Através do uso de laser, eu posso entrar em contato até com terminações nervosas mais profundas, nos casos de parestesia, paralisia. Já o LED não. Ele vai ter uma interação mais superficial e não tão profunda dentro do nosso organismo. Então, aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês, ó, prestem atenção bem na foto para vocês conseguirem entender. Nessas fotos aqui, ó, estão vendo? Então, aqui na seta, acompanhem comigo. Eu tenho LED, e o LED é policromático e ele espalha, certo? E aqui embaixo eu tenho laser, que é uma luz monocromática, tá? Tá. E ele não tem um espalhamento, ou seja, ele é colimado. No Falta meia local que eu hora. colocar, ele vai aplicar. Agora, aqui, ó, É, no LED, ele tem um espalhamento muito maior. Pessoal, atenção aí com o microfone de vocês, hein, para não atrapalhar todo mundo. Aqui, ó, mais uma vez eu vou mostrar para vocês. Mas espera aí, vamos aumentar, ó. Acompanhem a seta. Tudo aqui acima de 650 nanômetros é laser, tá? E aqui, nessa região, é LED, certo? Então, quanto à luz violeta, que é a luz que a gente usa no clareamento, eu vou explicar para vocês, ela tá aqui, ó, entre 400 e 410 nanômetros. E a luz azul do nosso fotopolimerizador tá aqui, ó, 450 até 500 nanômetros, tá? E o ultravioleta é outra coisa. O ultravioleta ele vai interagir com DNA e RNA, é outra coisa. A gente está falando de luz violeta e LED azul, certo? Então, uma coisa muito interessante de vocês entenderem, tá? Que LED não é laser. Então, se LED não é laser, clareamento a laser não existe, certo? Se LED é uma coisa e laser é outra, não existe clareamento a laser. Existe utilizar laser para tratamento de hipersensibilidade. Agora, não existe utilizar laser para clareamento. E eu, se fosse vocês, tirava print dessa informação, postava nos stories de vocês, postava no Instagram de vocês, porque todo mundo fica falando clareamento a laser, clareamento a laser. Gente, LED não é laser. E não existe clareamento a laser. O que existe são clareamentos fotoativados com LEDs e LED de cor específica, como a violeta, que eu vou mostrar para vocês. Se eu estou falando para vocês que existe um clareamento com LED e o LED é violeta, esse tipo de equipamento que vocês estão vendo na tela de vocês não funciona para clareamento. Fotopolimerizador é LED azul com comprimento de onda totalmente diferente de um LED violeta e que o LED azul provoca aquecimento. E a gente sabe muito bem disso. Se eu ligar um fotopolimerizador na ponta do meu dedo, eu vou sentir ele aquecer.
E se eu deixar ele 1 minuto ali, aquilo vai incomodar, vai dar uma sensação como se fosse de queimadura, né? Então, não existe clareamento a laser e muito menos clareamento com fotopolimerizador. Isso a gente sempre precisa falar sobre isso, tá? Além de tudo, tem muitos profissionais que falam: ah, mas a luz violeta tem comprovação científica? Não existe comprovação científica da luz violeta. Aqui está para vocês uma pequena parte do que a gente encontra dentro do Medline, do PubMed, quando a gente coloca clareamento com luz violeta, mesmo em inglês ou português. Como que a gente não tem? Sendo que a gente tem mais de 3.000 artigos publicados ao longo dos anos, né? Então é mais fácil para as pessoas falarem que não existe do que pesquisarem sobre. E quem fala que não existe artigo científico é porque não sabe pesquisar no lugar correto. Além disso, tem pessoas que pegam um único artigo e tomam aquilo por verdade. Dentro da área da saúde, a gente sabe que precisa ter anos de estudo, precisa ter uma amostra muito grande para a gente entender como que funciona aquela técnica, não é mesmo? Que essa técnica ela é segura. E isso acontece com luz violeta. Então, a saúde, ela não é uma ciência exata. Então, a gente tem várias variáveis aí dentro da saúde. A gente tem várias opiniões diferentes. Mas, ao meu ver, é importante vocês entenderem tudo que existe dentro do clareamento e que tem comprovação científica, que não é a Isabela falando para vocês, que não é a fulana falando para vocês. Não é opinião do fulano, opinião do cicrano, não. É opinião baseada em evidência científica. Mesmo que você não faça, ou que você acredite que isso não faz, não condiz com o seu atendimento no consultório, com a sua realidade, você, eu não me encaixo com isso, mas você sabe que existe. Então, vocês não vão poder sair dessa jornada falando que vocês não sabem sobre luz violeta, porque vocês vão entender que ela existe. Se vocês vão fazer ou não, isso fica a critério de vocês, tá? Aí eu trouxe alguns modelos para vocês entenderem de equipamentos, porque eu vejo que tem tantas dúvidas e eu já presenciei em outras jornadas alguns profissionais compartilhando que compraram equipamentos na Shopee, no AliExpress, no Mercado Livre. E, gente, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Eu entendo que muitas coisas na odontologia aqui no Brasil são caras, mas hoje a gente tem equipamentos mais acessíveis. Só que cuidado com o que vocês compram, se não tem registro na Anvisa, se não tem registro na Vigilância Sanitária, porque você pode ter o seu consultório fechado simplesmente por ter comprado um fotopolimerizador no AliExpress que não tem selo da Anvisa no Brasil. Então, muito cuidado, tá? E outra coisa que eu vejo, isso aqui é um print do site de uma dental, tá? Que vende um fotopolimerizador a R$ 699. E ele fala que esse fotopolimerizador, você trocando a ponteira dele, ele vai virar uma ponteira para clareamento. Aí você pode fazer clareamento em 3 dentes ou clareamento em um único dente com esse fotopolimerizador. Agora eu faço algumas pontuações para vocês. Primeiro de tudo, ninguém vai clarear um dente só. Segundo, ninguém vai clarear de 3 em 3 dentes. Terceira coisa, esse equipamento, gente, ó, tá vendo o tamanho aqui da parte interna desse equipamento? Um equipamento como esse não comporta todo o sistema que ele precisa ter dentro, toda a tecnologia que ele precisa ter dentro para produzir uma fonte segura de LED violeta para clareamento. Vocês vão reparar que os equipamentos de LED para clareamento, eles têm aqui um corpo muito mais amplo para conseguir, né, que caiba todo o circuito ali para ele produzir energia. Então não existe isso de um fotopolimerizador virar magicamente um equipamento para clareamento. Fora que, por esse valor aqui que vocês estão vendo na tela, ó, 699, a gente não compra equipamento de LED para clareamento, tá? Qualquer equipamento de LED terapia com LED violeta para clareamento vai custar no mínimo R$ 2.500. Qualquer coisa que custe menos do que isso, vocês comecem a desconfiar, porque não vai entregar energia suficiente, não vai ser o equipamento que vocês estão pensando, porque não é compatível. Vocês conseguem entender? Não é compatível os valores com os equipamentos entregues. A gente sabe de toda a tecnologia sistêmica que precisa ter ali dentro daquele equipamento
para ele funcionar como algo para clarear o dente, né? Ou para interagir ali com as moléculas de pigmento. Então, para ter essa tecnologia, ela não tem como custar atualmente no Brasil menos de R$ 2.500. Então, qualquer equipamento que promete clarear, a menos que esse valor, vocês já podem desistir, tá? Aqui tem um exemplo para vocês de um equipamento da MMO, que fabrica equipamentos de LED e laser, tá? Então, olhem a diferença do preço. E olhem a diferença do tamanho do equipamento. Vocês estão conseguindo perceber isso? Olha só, um equipamento à vista, ele custa R$ 3.800, a prazo mais de R$ 4.000. Então, como que é possível um outro equipamento de 699, né, prometer que vai clarear o dente, podendo ocasionar até algum tipo de lesão, podendo gerar aquecimento, levar a tratamento endodôntico e inflamações, e outro equipamento que promete interagir com as moléculas de pigmentos, tendo luz violeta, luz de LED, vai custar esse valor. Além disso, observem aqui comigo, olhem o corpo do equipamento que eu falei para vocês. Estão vendo que o corpo do equipamento ele é muito mais amplo? Estão vendo? Do que um fotopolimerizador, ele é completamente diferente, porque aqui eu tenho todo um sistema que é capaz de produzir a energia suficiente para conseguir interagir aqui e causar um LED violeta para interagir com as moléculas de pigmento. Então, vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem outra marca, que é a marca que eu trabalho no consultório, que eu sei que sempre tem alguém que está perguntando, que é da Laser Smile. Esse equipamento deles também é portátil, custa R$ 5.200 e ele emite LED violeta e LED vermelho. Então, tá vendo como ele é mais gordinho aqui, ó? Esse ainda tem duas fontes de LED. Então, vocês estão entendendo que não tem como um equipamento ser fininho, pequenininho daquele jeito e oferecer esse mecanismo aqui para produzir essa fonte de energia? Vocês estão vendo a diferença? Além disso, esses equipamentos, eles acompanham óculos de proteção, ó, específicos para esses comprimentos de ondas não afetarem a nossa visão e a visão do paciente, né? Sendo que aqueles equipamentos de fotopolimerizador nem acompanham óculos, certo? Então, vamos recapitular e vamos entender de uma vez por todas, independente se você vai fazer ou não, se você acredita ou não, eu já te mostrei tudo aqui e você escolhe aquilo que você acredita. Mas vamos entender por que a luz violeta, ela interage com o dente. A luz violeta, gente, muita gente acha que ela acelera o gel clareador ou que ela vai ter uma interação com o gel clareador e esquece, porque ela não vai ter interação com o gel clareador nenhuma. O LED violeta, ele só tem interação com uma coisa, que é a molécula de pigmento que está dentro da dentina. Então, vamos conhecer um pouquinho da luz violeta por dentro. A luz violeta ela tem como mecanismo de ação a emissão de luz no comprimento de onda, que vai variar de 405 a 410 nanômetros, o que coincide exatamente com o pico de absorção das moléculas cromóforas. Alguém sabe o que são moléculas cromóforas? Vocês que estão iniciando a jornada no clareamento, o que são moléculas cromóforas? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se alguém acerta. O que são moléculas cromóforas? Alguém arrisca? Ó, a galera acertando, exatamente, que tem pigmento, que tem pigmentação. Então, gente, quando a gente consome alimentos com corantes, os nossos túbulos dentinários vão recebendo essas moléculas cromóforas, que a gente vai encontrar nos artigos e nas ciências, que nada mais são do que moléculas de pigmento. Então, a luz violeta ela vai interagir com essas moléculas de pigmento, ela não vai interagir com o gel clareador, ela não vai aquecer o dente, ela não vai inflamar, não vai fazer nada. Ela só vai interagir com essas moléculas de pigmento, tá? O que ela vai fazer? Ela vai provocar uma instabilidade dessas moléculas de pigmento e que vai resultar num efeito clareador que a gente chama de fotólise. Ou seja, fotólise é um método que é um método físico para romper as moléculas de pigmento, tá? Como que a luz violeta ela vai agir ali na molécula? Pensa na molécula como se fosse uma bexiga, certo? Ali dentro eu tenho vários pigmentos e tem várias bexigas dentro do meu túbulo dentinário. A luz violeta, ela vai agitar
essas moléculas como se eu tivesse uma água fervendo e depois ela vai romper essas moléculas, certo? Então ela vai romper. O que muda quando a gente faz um clareamento que é químico, como por exemplo o clareamento de consultório convencional ou clareamento caseiro. Os géis de clareamento, eles não rompem molécula. Eles desidratam essa molécula como se fosse uma uva passa. Ele vai degradando e vai deixando essa molécula murchinha, murchinha. Só que a estrutura da molécula, aquela estrutura da minha bexiga, continua ali dentro do túbulo dentinário. Então, conforme eu vou me alimentando, essa bexiga vai enchendo novamente. Quando eu utilizo uma fonte de energia física, ela rompe e descarta essa molécula. Então, o meu dente ele leva praticamente 2 anos para formar essa estrutura de molécula de novo e repigmentar, porque isso é um processo fisiológico, faz parte do nosso organismo, não é? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Ser luz não é sobre você brilhar, mas é sobre você iluminar caminhos. E o que eu posso falar para vocês em relação à luz violeta, que foi uma opção que eu decidi trabalhar, mas como eu disse, vocês prometeram estar com a mente aberta e entender tudo isso que eu estou ensinando para vocês. E não necessariamente vocês vão fazer isso no consultório. Mas é muito importante vocês entenderem, porque hoje a luz violeta, não só hoje, mas há 10 anos que eu trabalho com ela, a luz violeta ela me proporciona resultados que nenhuma outra técnica me proporciona e satisfação dos meus pacientes que eles falam, Isa, eu nunca vi um clareamento como esse, tão confortável, com tanto resultado. E eu digo, quando a gente se atualiza, não é só sobre nós, não é só sobre nós nos tornarmos referência, não é só sobre nós sermos reconhecidos. É lógico que a gente quer, e seria muita hipocrisia falar que não, até porque eu estou ensinando vocês a se tornarem referências. Mas o mais importante é a gente iluminar o caminho dos nossos pacientes, é a gente conseguir entregar resultado para eles, ausência de dor e colocar para aquele paciente que estava frustrado, que achava que não podia fazer clareamento ou que tem bruxismo e nunca ia aguentar fazer um clareamento, é a gente conseguir proporcionar esse tipo de resultado e satisfação para eles. Então é mais sobre eles do que sobre nós, né? E agora que a gente falou um pouquinho sobre luz violeta, eu quero conversar com vocês, antes da gente colocar os géis para vocês que são indicados, eu quero explicar uma coisa muito importante, que é a minha filosofia de trabalho dentro do Expert, que é a minha filosofia de trabalho no meu método Dreams e que eu preciso que vocês entendam. No clareamento dental, a gente tem duas opções: trabalhar com dose alta de gel clareador ou trabalhar com dose baixa de gel clareador. E muitos profissionais, lembram das crenças que a gente falou ontem? Muitos profissionais, eles associam doses altas, ou seja, porcentagens altas de gel com mais resultados. Mas não é isso que acontece. Aqui nós temos um dente, para vocês verem, né? Que esse dente sofreu uma lesão cariosa, aqui tá só para ilustrar. Ele tem uma restauração de resina composta, estão vendo? E alguém sabe me dizer quem é esse tecido amarelado e denso aqui? Já tá o spoiler aqui na tela, né? Que é a minha dentina reacional, ou seja, a minha dentina terciária. A minha dentina inimiga do clareamento dental. Sabe por quê? Quando eu uso um gel de alta concentração, e eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo de um Whiteness HP de 35% de peróxido de hidrogênio e um exemplo de uma carbamida a 22%. Ambas as concentrações são altas, são consideradas altas, e 90% dos dentistas usam elas. Só que aí você pode estar me perguntando, Isa, mas o meu clareamento de consultório não dura nada. Parece que eu faço sessão, na hora o paciente sai com um dente bonito, com o dente branco, mas aí na outra semana, quando ele volta, parece que perdeu esse resultado. Ou parece que depois de 3 semanas, de 3 sessões, não tem mais nada. Ou passa 1, 2 meses, o paciente vem reclamar comigo no consultório que o dente dele já voltou à cor. Por que isso acontece? Justamente por conta da nossa amiga dentina reacional ou dentina terciária. Esse tecido, pessoal, ele é formado através de agressões que o nosso dente vai sofrendo com o passar do tempo. Sejam elas químicas, sejam elas físicas, por traumas, etc. E quando a gente coloca um gel de alta concentração, ele tem uma oxidação acelerada.
Então, ele vai penetrando no dente loucamente, entrando, oxidando, oxidando. E essa oxidação, ela continua até 72 horas dentro do nosso dente. E essa alta concentração, que oxida de maneira desordenada, vai estimular exatamente a nossa dentina reacional. E estimulando essa dentina reacional, ela vai formar no nosso dente, ela leva mais ou menos 90 dias para a gente ter uma alteração visível de cor. E ela se formando no nosso dente, ela é uma dentina desorganizada e extremamente amarelada e densa. Então, quando a gente coloca um gel de alta concentração, ele estimula a produção de dentina reacional, fazendo com que o paciente tenha um efeito rebote de acabar perdendo o efeito clareador em 3 meses, tá? Ou muitas vezes tendo um clareamento que já numa sessão para outra você acaba perdendo o resultado e não tendo estabilidade. E aí você tenta, o paciente fica com dor e você não consegue ter estabilidade. É exatamente por conta dessa nossa amiga dentina reacional. E quando a gente trabalha com concentrações baixas de gel clareador, esse gel consegue agir sem estimular a dentina reacional, porque ele tem uma oxidação mais lenta. Ou seja, ele consegue clarear sem provocar dentina reacional, com mais estabilidade e mais resultado. Então, isso que doses altas são os melhores, esquece. Você vai sair dessa jornada pensando de outra forma, tá? E a gente tem várias evidências científicas, aqui eu coloquei uma para vocês, sobre a utilização, por exemplo, até da carbamida no clareamento. A gente consegue, no clareamento de consultório, ter excelentes resultados com a carbamida, ainda mais se a gente associar a carbamida com a luz violeta, como esse artigo, né, da Unesp de Araçatuba. Então, a gente consegue ter muitos resultados extremamente expressivos usando géis de baixa concentração. E eu já aviso vocês, independente da técnica, tá? Sempre começar por baixas concentrações. Eu vou dando doses, que eu falo entre aspas, homeopáticas para o meu dente, eu vou aumentando gradativa essas doses para não estimular a dentina reacional e promover um efeito mais uniforme do meu clareamento, um efeito mais iluminado e fazer com que o meu clareamento dure muito mais, né? A partir daí que vocês entenderam como que funcionam os mecanismos e as concentrações e as doses, a gente vai falar exatamente sobre o método Dreams e sobre os produtos que eu indico dentro desse método, tá? Então, para quem é o método Dreams? Vamos ver se você se identifica com um desses 3 pontos. É para dentistas que entendem os benefícios de fazer parte de uma comunidade de profissionais unidos. A união faz a força. Quando eu criei a jornada, o meu maior objetivo de criar os grupos, de fazer essas interações com as aulas ao vivo, porque eu poderia simplesmente gravar essas aulas e colocar no YouTube, disponibilizar o link para vocês assistirem. Mas eu gosto de vir aqui ao vivo, depois de um dia todo de atendimento no consultório, ter esse compromisso com vocês aqui de ensinar, porque nós precisamos criar uma comunidade, ter união dentro da nossa profissão e se ajudar. E dentro disso, lá no meu curso Expert, a gente criou até uma comunidade no WhatsApp, onde todas as turmas interagem e tem também o grupo de WhatsApp daquela turma que está em andamento. E o pessoal sempre fala, se tiver algum expert aqui assistindo, coloca aqui no chat. O grupo de WhatsApp é libertador, a união com certeza faz a força. O pessoal compartilha casos, conversa, dicas, tem eu ali junto. Então, essa união faz toda a diferença. E a gente descobriu que unir a profissão dessa forma é algo surreal, que a gente nunca tinha tido em outra comunidade. Então, nós somos uma grande comunidade de clareamento dental. Além disso, o Dreams também é para quem quer ter uma sequência para não errar em nenhum tratamento de clareamento. Então, você quer aprender o passo a passo para não errar nunca mais. E para você que quer conseguir aumentar o seu faturamento livre e conquistar novos horizontes dentro do clareamento, seja investir em tecnologias, reformar o seu consultório ou simplesmente fazer alguma coisa do seu sonho, como viajar, tirar férias, pagar escola particular para os filhos, tudo isso. E dentro ali, de quando a gente fala do clareamento, a gente tem 2 grupos de dentistas, tá? A gente tem os dentistas acomodados e os dentistas inovadores. Quem são os dentistas acomodados? Os dentistas acomodados são aqueles que fazem clareamento ultrapassados, técnicas e protocolos que agridem a saúde do paciente. Sabe aquele fotopolimerizador
Promete clarear e você está usando no consultório? Sinto muito, você é acomodado. Se você terminar essa jornada e continuar usando aquele equipamento, você é um dentista acomodado, tá? Que não usam de tecnologias para criar uma experiência melhor e levar mais conforto para o seu paciente. E agora, quem é o dentista inovador? Que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, quase 400 pessoas ao vivo aqui comigo agora, com certeza vocês são esse grupo de dentistas, que é os dentistas inovadores, que sempre estão procurando um protocolo de clareamento dental com menores concentrações, porque vocês entendem que alguns nem precisam de peróxido e são revolucionários na área da odontologia. Eles podem reduzir a ocorrência de efeitos colaterais, que a gente já mencionou, como a hipersensibilidade, e podem fazer com que o seu clareamento dure anos-luz mais, tá? E aqui eu vou deixar para vocês um grande exemplo, né, que eu gosto bastante de mostrar esse caso. Esse caso foi de um curso presencial meu, e a gente traz ele dentro do curso Expert. Eu adoro trazer vários casos clínicos para a gente discutir e entender como que funciona o passo a passo. E eu quero que vocês observem esse caso, tá? Olhem com calma, eu vou dar um minutinho aí para vocês. E eu quero que vocês pontuem se estão vendo alguma coisa de diferente nesse caso. E aí, vamos ver se vocês. Ó, galera falando trinca, elemento 21, trinca. Alguém mais? Dessas quase 400 pessoas, só tem três? Tem uma restauração, resina na incisal, retração gengival, trincas, desgastes. Exatamente. Essa paciente, gente, é uma paciente mulher, jovem, que sofreu um trauma, sofreu uma queda e acabou quebrando tanto o dente 11 como o dente 21, tá? Alguns aqui falaram, a incisal tá um pouquinho, né, um pouquinho mais escura, mas eu duvido que vocês tenham enxergado a trinca do dente 11, porque todo mundo falou do dente 21, né, porque é a mais visível. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a minha seta. Vocês conseguem ver aqui, ó, bem em cima, uma linha? Aqui também é uma trinca. E essa paciente, ela fraturou devido ao trauma. Ó, aqui a gente tem resina e aqui a gente tem dente, tá? Dente natural. Ela não fez essa restauração comigo, tá? Ela fez essa restauração quando ela sofreu o trauma. Mas, observe, então eu tenho aqui essa região que é o limite entre dente natural e restauração, que é uma restauração mais translúcida, ela não tem corpo e não tem dentina. Eu tenho uma trinca logo acima, que é a trinca do trauma. E aqui também, ó, logo acima, bem onde eu tô com a minha bolinha, eu tenho outra região de trinca. E o que eu preciso entender? Essas regiões de trinca, elas funcionam que nem uma parede com uma rachadura ali no meio, certo? Se eu tiver uma rachadura na minha parede e eu jogar uma água nessa parede, vocês não concordam comigo que eu vou ter uma infiltração ali? Eu vou ter uma infiltração, né? E eu posso comprometer aquela parede por dentro. E aqui funciona da mesma forma. Se o meu gel clareador entrar nessas regiões, ainda mais um gel, pensa num gel de alta concentração. Se ele entrar nessas regiões, ele vai causar uma hipersensibilidade para minha paciente. Além disso, vai estimular a dentina reacional, que esses dentes já estimularam por conta do trauma que ela sofreu. Então, eu vou ter um resultado menos expressivo e aqui com muito mais sensibilidade e menos estabilidade. Para vocês terem uma ideia, vocês acham que o sorriso dessa paciente está amarelado? O que vocês acham? Tá amarelado? Tá amarelado, né? Vocês sabiam que essa paciente ela fez clareamento há um ano atrás, quando ela precisou trocar essas restaurações e teve a questão do trauma? Ela fez clareamento há um ano atrás, só que foi um clareamento que ela não conseguiu concluir, porque ela teve muita dor, muita sensibilidade, e que para ela não durou quase nada. E a gente concorda que não tenha durado quase nada, né? Por quê? Porque vocês já aprenderam sobre as altas concentrações.
Então, vocês sabem muito bem que as altas concentrações vão ter o quê? Falta de estabilidade de resultado. E aí, ela me procurou lá no curso, a gente planejou, não realizamos as trocas das resinas, porque elas estavam bem com os limites ótimos, e ela não queria mexer nessas resinas, mas esse resultado aqui é após a aplicação do método Dreams. A gente fez o método completo, tá, nessa paciente, e observem a diferença de uma foto para outra. Ó, aqui um clareamento de alta concentração, que não teve estabilidade, ou seja, não durou nada, só deu dor e traumatizou a paciente. E aqui eu tenho um clareamento muito mais uniforme, um clareamento realmente expressivo. Talvez não seja tão branco quanto as pessoas gostariam, mas era exatamente a cor que ela queria. Então, vocês conseguem ver a diferença de um clareamento bem planejado? Conseguem? Então, vamos começar com a primeira letra do método Dreams, que é o diagnóstico, tá? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a importância de um diagnóstico bem feito, como identificar essas estruturas e executar corretamente, faz parte da nossa primeira letra, que é a letra D do método Dreams. Então, não tem como a gente ter um clareamento de sucesso sem a gente saber identificar todas essas questões, como a gente viu no dente da paciente. Entender a história dela, entender o que aconteceu, entender as estruturas dente a dente. Eu posso dar uma dica para vocês, que eu falo sempre para os meus alunos. Quando a gente faz o protocolo fotográfico, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Ó, quando a gente faz o protocolo fotográfico, eu sempre falo para eles, no começo, chegou em casa, pega a foto do paciente, sendo no celular, onde você quiser, tá? E anota as características dente a dente desse paciente, tá? Então, você vai começar pelo pré-molar, então você vai anotar dente 15, tem trinca, não tem, tem recessão, não tem, dente 14, 13 e assim por diante. Você vai fazer isso na sua casa, não com o seu paciente, tá? Lá na cadeira. E aí, com a tela do celular, com o computador, com a televisão, onde você quiser colocar a imagem, você vai conseguir visualizar muito mais coisas. E às vezes é aquela trinca, se você não souber vedar, é igual fio desencapado. Se você encostar, vai dar choque, entendeu? Então, se você souber vedar aquela trinca e visualizar, já vai ter escrito lá, ó, dente 11, dente 21, tem uma região ali de trinca. Então, eu já sei que eu tenho que vedar essa região antes de começar o clareamento. Pronto, matou a charada. Se você usar o produto certo, você não vai ter sensibilidade. Agora, se simplesmente você tirar a foto, só, né, tirar a foto e não olhar, não planejar, você pode ter sensibilidade se você não entender estrutura por estrutura, né? Então, aqui, por exemplo, vamos lá, mais um caso clínico. O que vocês observam nesse caso? Ó, tem gente perguntando que produto que a gente veda trinca. Calma, que amanhã eu vou mostrar para vocês com o paciente na cadeira, porque faz muito mais sentido mostrar no paciente, né? E aí, o que vocês estão visualizando? Paciente com bruxismo, estão vendo essas regiões de desgastes aqui, ó, na incisal? Paciente com bruxismo. Esse paciente pode ou não pode fazer clareamento dental? Pode. E se eu colocar um gel de alta concentração aqui, não pode ter dentina exposta e ser igual fio desencapado? Se encostar vai dar choque? Eu vou traumatizar esse paciente, além de que este paciente tem uma quantidade muito grande de dentina reacional devido ao trauma do bruxismo diário. Então, são dentes desafiadores para a gente conseguir clarear. Mas o paciente quer fazer clareamento, até porque depois do clareamento ele quer regularizar essas bordas incisais para ficar mais estético, mais harmônico com o sorriso. Então eu posso clarear? Eu posso. Só que se eu utilizar uma concentração alta, o que eu vou fazer? Eu vou estimular a dentina reacional. Então eu não vou ter estabilidade. Pode ser que eu fique nadando, nadando e morrendo na praia. Aquele caso que você clareia, clareia, clareia e não dá resultado nenhum. Parece que a última foto ficou melhor do que antes do clareamento, sabe? Então, exatamente nesses casos, a gente tem que fazer tudo isso que eu tô contando para vocês. E a segunda letra do nosso método Dreams é a letra R. A letra R, ela fala sobre as respostas. E exatamente sobre as respostas que eu comentei com vocês
novamente que hoje vai ter outro post lá no meu perfil para vocês comentarem. Ontem vocês colocaram assim, mesmo uma porrada de comentário. A gente foi para quase 400 comentários de tanta gente em meia hora. E hoje eu vou colocar um post lá e vou colocar a meta para vocês só de 100. Para quem escreveu quase 400, vocês conseguem 100 em 10 minutos. Colocou 100 comentários lá? PDF da aula liberado e o mais importante, sabe essa letra R de resposta? Eu vou te disponibilizar uma ficha clínica exclusivamente de clareamento, para que você tenha exatamente as respostas que você precisa do seu paciente já na anamnese. Porque ali você vai conseguir matar a charada do que como é a rotina desse paciente. Por quê? O R faz parte do DREAMS e ele significa respostas. E quem vê cara não vê coração. Então, ouvir o nosso paciente é fundamental. A gente precisa fazer uma anamnese bem adequada, equilibrada e alinhar os seus traumas, os traumas do paciente com as expectativas, as experiências e compor a melhor e mais humanizada consulta de avaliação ou consulta inicial, como você quiser chamar. Mas essa ficha clínica, lá vai ter se o paciente tem bruxismo, se ele tem trinca, qual creme dental que ele usa, qual a escova, qual é a dieta, se consome alimento ácido, se consome alimento com corante. Tudo isso para agregar informações para você no diagnóstico. Vai perguntar se ele já fez clareamento, se ele teve boas experiências com clareamento ou não, para você já entender qual é a dor desse paciente e já ir certeiro na dor para conseguir levar a solução para ele, tá? Por isso que eu falo que o método DREAMS é tão eficiente. E a letra E, ela fala sobre escolhas. E é exatamente esse momento que é polêmico, né? Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então, com o diagnóstico correto e com as expectativas, a gente alinha as possibilidades, as experiências com os pacientes e observam todo o quadro para escolher a melhor técnica possível, considerando todas as variáveis de saúde que está lá na ficha clínica de vocês, o estilo de vida do paciente e o que ele espera do resultado. Isso é um divisor de águas. E, gente, eu vejo dentista errando com paciente, causando sensibilidade em paciente que consome muita proteína porque faz jejum intermitente, porque faz treino para ganhar massa e consome whey e só consome peito de frango, proteína magra. E sabe qual é o problema de consumir muita proteína e nada de carboidrato? pH ácido, ácido do meio bucal. pH ácido, muitas horas de jejum, favorece hipersensibilidade. Então, às vezes você está achando que o errado está o seu clareamento, mas o problema está sendo na rotina do paciente, né? A minha equipe está me lembrando de uma coisa muito importante. Amanhã, que a gente vai ter a mão na massa com o paciente, eu vou ficar com vocês aqui no chat respondendo as dúvidas, tá? A gente vai ficar juntos aqui por um tempo. Então, todas as dúvidas de vocês vão anotando aí. E pode ser dúvida da primeira, da segunda, da terceira aula, não tem problema. Eu vou responder todo mundo no chat amanhã, depois da aula prática, tá bom? Então fiquem tranquilos. Até porque depois vocês vão falar, putz, lembrei disso, quero perguntar para a Isa. Então, para não esquecer nada, absolutamente nada, amanhã eu vou ficar com vocês, tá? E vamos lá para a letra E. Gente, olhem o dente desse paciente. Vocês veem algum problema nesse paciente? Alguma alteração importante? Me falem. O que vocês veem? Vocês indicariam que clareamento para esse paciente? O que vocês indicariam para ele? Vejo muitos dentistas já olhando para casos como esse e falando: nossa, esse caso é chuchuzinho para fazer um clareamento caseiro, por exemplo, ou para fazer um clareamento de consultório. Mas o ponto principal desse caso, que deve fazer parte da nossa ficha clínica, da nossa anamnese, é justamente a orientação quanto à higiene bucal. Vocês acertaram, eu estou vendo muita gente colocando aí sobre a importância da profilaxia, é exatamente isso.
além da profilaxia, vocês conseguem ver que tem essa inflamação gengival e muita placa mole. Então, a gente precisa orientar esse paciente e ensinar para ele a escovação. Por quê? Placa, cálculo, absorve pigmento. Então, se você fizer o clareamento mais lindo e maravilhoso do mundo e esse paciente não conseguir manter uma higienização mínima necessária, o dente dele vai repigmentar. Por que vai repigmentar? Porque tem um monte de bactéria, um monte de sujidade aqui, certo? Fora que gengiva sangrante não adapta a barreira, tá? Gengiva sangrante não adapta a barreira. Então, a barreira nunca vai grudar aqui nessa região. Então, é muito importante, além de uma boa limpeza, a gente conseguir conversar com o paciente, educar ele, trocar escova, pasta, o que for necessário, fio dental, pegar na mão desse paciente e ensinar para ele, certo? Então, a gente vai agora para a ação. Então, é na hora da capela que a gente conhece um bom cantor, vocês não concordam? Então, chegou a hora de agir. A gente vai escolher a técnica, colocar em prática e executar minuciosamente, perfeitamente, todos os detalhes dessa técnica. Esse é o objetivo principal. E daí eu quero deixar para vocês 3 dicas de géis clareadores de alta concentração, porque, Isa, mas você falou que é para começar com baixa. É para começar com baixa. Mas depois, lembra que eu falei para vocês? A gente vai aumentando gradativamente. Então, eu vou dar uma dica para vocês de baixa e vou dar uma dica de alta. Então, se eu pudesse escolher 3 produtos para se trabalhar num clareamento de consultório, com peróxido de hidrogênio a 35%, esses 3 seriam as minhas escolhas, tá? Primeiro, a gente tem aqui, ó, o Whiteness HP Max da FGM, que é excelente, ele tem bloqueador de calor. Então, quando a gente tem um dente que oxida muito rápido com gel, ele tem cálcio bloqueador de calor para evitar a sensibilidade. Ele é muito melhor do que o vermelhinho, ele é mais tecnológico, tá? Não é à toa que ele é um pouquinho mais caro, mas muito mais eficiente. Eu tenho o da Potenza, tá? O da Potenza. E eu tenho esse aqui que é o meu queridinho, que se vocês nunca testaram, eu recomendo super que vocês testem, que é o Mix One da Villevi, que é um gel maravilhoso de clareamento de consultório, super acessível, que entrega muito resultado. E aqui eu tenho 3 opções para vocês de géis de baixa concentração, para vocês começarem o clareamento, tá? Então, a gente tem essa marca, que é a da Quick Smile, que é aquela marca que fabrica o laser que eu mostrei para vocês, equipamento de LED e laser, a Laser Smile. Eles têm um laboratório e eles fabricam um gel de peróxido de hidrogênio a 15% para clareamento de consultório. Vocês conseguem comprar com representante através do site deles. A gente tem o Alto Mix da FGM, que é 6%, tem um que é de 35%, tá? Mas eles lançaram recentemente esse de 6%, que é magnífico para clareamento em adolescente, clareamento em paciente com bruxismo. Eu amo esse produto. E nós temos a carbamida, 35%, que também é uma excelente opção para a gente trabalhar no clareamento de consultório. Então, você pode usar um gel de clareamento caseiro no clareamento de consultório também, tá? Isso é completamente possível. E aqui uma dica para vocês de baixa concentração. Fiquem tranquilos que se vocês atingirem a meta dos 100 comentários, vocês vão receber o PDF da aula. E no PDF da aula vão estar todas essas informações para vocês olharem quando vocês quiserem. Mas de clareamento caseiro, vocês já ouviram falar que peróxido de hidrogênio é muito mais eficiente do que carbamida para clareamento caseiro? Além disso, o hidrogênio ele precisa ficar um tempo muito menor na superfície. E essa linha da White Class da FGM, que é um gel caseiro, é excelente para clareamento com moldeira. Você precisa, dependendo da concentração, você consegue usar de 30 minutos até no máximo 1 hora. Então, seu paciente não vai ter sensibilidade, você vai ter um resultado muito bom e que vai durar bastante tempo, tá? Então, eu gosto bastante desse gel clareador caseiro White Class da FGM. E depois a gente tem a letra M do método Dreams, que são as melhores práticas, ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta.
Então, aqui você tem que esquecer aqueles 999 palpites alheios, inconsistências. É primordial para você aprender sobre o clareamento. Eu sei que você já deve ter ouvido 1 milhão de baboseiras por aí relacionadas a clareamento e opinião de outros dentistas, profissionais, colegas. Mas será que essas opiniões têm embasamento de verdade para você tomar aquilo como verdade, né? Você vai ter acesso a informações privilegiadas durante essa jornada, prática e protocolos, truques, tudo que eu adquiri e vou mostrar para vocês com a minha experiência com mais de 4.000 casos de clareamento. Então, amanhã, vocês se preparem que amanhã não tem choro nem vela. A gente vai começar 8 horas em ponto, com o paciente na cadeira, tá? Para a gente ir fazendo passo a passo. A aula de hoje não acabou ainda, fiquem calmos. Eu só estou ilustrando para vocês aqui como que vai ser amanhã. E a gente vai colocar tudo em prática. Então, sabe aquela dica de qual que é o melhor aplicador de gel? O que eu preciso? Qual que é o melhor afastador? Tudo isso eu vou mostrar para vocês amanhã, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E daí eu trago a polêmica da noite. O gel, o Whiteness HP Blue da FGM, é um dos géis mais vendidos. Está no top 3 da marca, tá? Mas é um gel que eu não gosto e eu não recomendo. E o porquê que eu não recomendo? Vocês podem observar na segunda imagem aqui, ó. Vamos começar aqui pela primeira para vocês entenderem. Aqui o gel está sendo aplicado. Vocês conseguem perceber que aqui o gel tem uma certa volumização e que depois ele tem uma volumização muito mais aumentada? Vocês conseguem perceber isso? Olha, a mesma quantidade, tá? Quando ele vai oxidando, lembram da oxidação, que faz parte do processo do clareamento quando a gente usa gel? A oxidação do Whiteness HP Blue, ela é uma oxidação mais externa do que interna. Ou seja, ele tem uma reação química tão forte que a gente aplica uma quantidade e ele triplica de volume. Vocês estão conseguindo ver? Ou seja, ele tem 50% do resultado dentro do dente e 50% fora. Ou seja, está comprando um gel ultra caro, porque esse gel é super caro, para ter só 50% da performance dele. Além disso, esse aumento de volume pode fazer com que seu gel comece a extravasar para os outros tecidos, mesmo com barreira gengival. E daí pode deixar o pH mais ácido. Essa oxidação aqui, que ele aumenta de volume, pode levar o paciente a ter hipersensibilidade. Então, eu não indico esse gel clareador para vocês. Fora isso, ele tem um péssimo custo-benefício, porque ele vem com 3 seringas dessa, o kit maior, tá? Que ele fala que dá para 3 pacientes, mas não existe clareamento em sessão única. E essa seringa, depois que você manipulou, você tem que usar todo o produto e se sobrar, você joga fora. Diferente daqueles outros que eu mostrei para vocês. Então, esse produto, por mais que ele seja famosinho por aí, que vocês vejam muitos dentistas usando, cuidado, que tem muitos professores, quando a gente está nas universidades, gente, a gente ganha muito produto para testar, para dar opinião. Então, vocês vão ver muito profissional que é professor, que dá curso, postando isso porque recebeu da marca, mas não porque realmente funciona. E se vocês não acreditam no que eu estou falando, coloquem em prática no consultório de vocês. Vocês vão ter exatamente essa mesma experiência. Olhem aqui. Essas fotos, tá? Ó, essa foto anterior é uma foto feita para estudo, certo? E a gente já consegue observar o aumento de volume. Agora, essas fotos aqui foram feitas por alunos meus. Ó, vocês conseguem ver? Olhem, sabe aquela expectativa versus realidade, né? Olha como o gel vai aumentando de volume, vocês estão vendo? Olha como ele quase ultrapassa a barreira. Olha o perigo disso daqui. Olha como ele vira uma espuma e ele pode pingar, ele pode escorrer e ele é de alta concentração. Vocês estão vendo o perigo desse produto? Eu não tô aqui para falar mal da FGM, nada disso, porque eu amo a FGM, amo vários produtos da FGM, indico, como indiquei alguns slides anteriores, mas eu não sou paga por nenhuma marca e eu não aceito esse tipo de parceria, gente, justamente porque eu não quero ter rabo preso com ninguém para eu poder mostrar para vocês a realidade do que funciona e do que não funciona, tá? E aqui, o que que vocês conseguem visualizar de errado? Que vocês olhem essa imagem e falam assim, nossa, Isa,
Tem algum problema aí? Me falem se vocês conseguem visualizar alguma coisa. Vamos acordar, meu povo. Todo mundo tá falando barreira mal colocada. Exatamente. Vocês estão afiados, hein? Barreira muito fina, muito transparente. E olhem aqui como a gente tem falha. Falhas importantes da papila gengival descoberta. E entrando em contato com o gel clareador, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Estão vendo? Eu sei que barreira é cara, mas não economizem na barreira. Ela pode custar a saúde do seu paciente, viu? Então, nada de barreira fina. Amanhã vocês vão ver como que eu aplico a barreira gengival. E essa barreira aqui, tá perfeito? Tá usando o nosso gel queridinho, ó. Tá perfeita essa barreira? Não tá perfeita, exatamente. Ela tem falhas, ela tem buracos, ó. Estão vendo? Isso aqui provavelmente deve ter sido feito com Top Dun, porque esse gel aqui é o Blue, então vem o Top Dun junto. E a pessoa consegue não aplicar corretamente mesmo com o Top Dun. E aqui, o que tá de errado? O isolamento tá ótimo. A gente tem uma falha muito grande aí. Muito, muito grande, além da barreira fina, tá? A gente tem a barreira fina embaixo, a barreira grossa em cima, mas a gente tem um problema muito sério aí, que eu vou mostrar amanhã para vocês do paciente. Nós temos áreas de dentina exposta. Aqui, ó, incisivos inferiores. Peraí, cadê meu mouse? Aqui, ó. Incisivos inferiores desgastados com dentina exposta sem recobrimento, ou seja, gel entrando em contato é igual fio desencapado. Se encostar vai dar choque. Ah, Isa, mas se eu recobrir com barreira gengival aqui, o meu gel não vai conseguir entrar. Mas lembra que a oxidação ela é interna? Então, se eu tiver um local aqui para o meu gel conseguir entrar, ele vai agir dentro do meu dente. O que eu não posso fazer é deixar essas regiões desprotegidas, tá? Isso é muito importante. E aqui é um caso, inclusive, de uma aluna que tinha acabado de entrar na última turma do Expert e ela me mandou essa foto. Eu falei que ela cometeu só um único erro, mas ela não cometeu um erro que eu quero deixar vocês curiosos. Ela usou o Mix One da Vilevi, aquele gel que eu mostrei para vocês, na quantidade certa, barreira gengival certa. E aqui na incisal, vocês podem falar, ah, mas tem um desgaste, ela não recobriu com barreira os desgastes, mas ela fez outro protocolo de proteção dessas regiões que eu vou ensinar para vocês amanhã no Mão na Massa, tá? Sem precisar gastar barreira e com produto que vocês já têm no consultório e que vai ser extremamente efetivo. Aqui também, ó, excelente, excelente espessura de barreira gengival, excelente quantidade de gel clareador. Estão vendo a diferença de barreira? Estão vendo isso como uma barreira bem feita? Não precisa ser uma barreira que vai até o fundo de sulco aqui embaixo. Mas olha como a barreira protege realmente todas as interproximais. E a nossa última letra do nosso método Dreams é a letra S, de satisfação. Então, faça do limão limonada. Essa fase é só alegria, gente. Você aprende a promover e aproveitar a satisfação gerada no paciente pelo resultado perfeito obtido. Você aprende a fidelizar, a multiplicar e rentabilizar cada vez mais. Então, você visualizando todos esses pontos que a gente comentou hoje, você consegue ter resultados mais efetivos, ausência de dor e sensibilidade e consegue fidelizar esses pacientes, né? Porque o paciente que obtém resultado, você fideliza, ele volta com você no consultório e ele te indica para muito mais pessoas. Existem pesquisas que falam assim, que um paciente satisfeito te indica para mais 5. Um paciente insatisfeito, traumatizado, com hipersensibilidade, ele não te indica para mais 10 pessoas. E ele não vai entender que a escolha, foi o gel clareador, foi a trinca. Não, foi você, dentista, que comeu bronha em alguma coisa e acabou errando no clareamento.
tá? Então, ele vai julgar com você com certeza. Então, vamos com o resumão ali do método DREAMS. A primeira letra, a letra D, é diagnóstico. A letra R é resposta. A letra E são escolhas. A letra A é ação. A letra M são melhores práticas. E a letra S é de satisfação do paciente, certo? E você precisa entender, calma que a gente não tá no final ainda, vocês precisam entender que evoluir é fundamental para o desenvolvimento profissional de vocês, tá? Então, quando você escolhe estar fora da sua zona de conforto, que aí vem a mudança, a evolução e a sua transformação. Então, vocês estando aqui hoje, vocês já saíram da zona de conforto de vocês participando da jornada, já entenderam as mudanças que vocês precisam fazer e a evolução profissional de vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão saindo da aula de hoje completamente diferente do que vocês entraram em relação até à primeira aula. E ao final da jornada, eu falo que a transformação vai estar praticamente completa, que você vai conseguir fechar e entender o clareamento. Então, falar, era isso que estava faltando, sabe? Era isso que eu precisava entender em relação ao clareamento dental. E a partir de agora, gente, a partir desse momento que nós estamos aqui, nós estamos todos conectados, tá? A gente está todo mundo conectado. Então, para fixar bem na mente tudo que a gente aprendeu hoje, tá? A gente precisa entender que a demanda é alta para poucos profissionais capacitados para atender. Então, a gente tem uma demanda gigantesca com poucos profissionais que são referências em clareamento. Por isso que os pacientes não procuram, tá? Além disso, a gente tem uma oportunidade gigantesca para quem sai na frente. Então, imagina só se o seu concorrente ou outros dentistas da sua cidade estiverem nessa aula agora e tiverem acesso a essas técnicas e protocolos antes de vocês. Imaginem tudo isso? O que pode acontecer? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se vocês não estivessem aqui e estivessem outros profissionais da cidade de vocês, vocês já estavam para trás. Então, aproveitem que vocês estão aqui, que vocês estão entendendo o que é ser referência, o que é se tornar referência, tá? E, além disso, se é possível sonhar, imaginar, é possível realizar. Então, com certeza, é esse o objetivo do método DREAM. Seu sonho pode estar muito mais próximo do que você imaginava, mas ele não vem até você. Ou seja, você tem que dar o primeiro passo de encontro a ele. Ou seja, para a gente ter um clareamento dos sonhos, a gente precisa associar tecnologia, ausência de dor e uma odontologia moderna. Isso é método DREAMS, tá? Isso é método DREAMS para a gente conseguir ter o clareamento dos sonhos. E, obviamente, esperem aí que a gente vai fazer a nossa foto, porque a gente vai fazer a nossa foto oficial para colocar lá no Instagram para disponibilizar o PDF para vocês. E o que eu prometi? A ficha clínica. Não se esqueçam. E quem sabe faz ao vivo. Então, se você está saindo dessa aula sem entender como é que vai funcionar amanhã, deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta, como eu falei para vocês, eu sou uma mentora prática. Então, eu vivo na prática aquilo que eu ensino para vocês. Então, tudo que eu ensinei para vocês sobre o método DREAMS, eu vou colocar em prática amanhã na boca do paciente. Então, protocolo para a gente conseguir colocar o melhor afastador, qual é o melhor gel, melhor aplicação. Vou demonstrar como que funciona a luz violeta. Vou demonstrar para vocês como que a gente protege essas regiões de trincas e desgastes. Tudo isso, eu vou dar uma amostra para vocês do que a gente tem dentro do Expert, que é o meu curso online. A gente tem muito do que eu vou mostrar amanhã. Eu vou pegar uma porcentagem do que eu tenho dentro do Expert e vou mostrar para vocês amanhã ao vivo, às 8 horas, lá da minha cadeira no consultório. Mas eu já aviso, tá? É 8 horas, sem choro nem vela, amanhã para aprender na prática. Não adianta, Caís, eu não consigo, vai ficar gravada a aula. Não vai ter replay, tá? Ou você está amanhã e está comprometido, ou você não está comprometido, tá? Então, amanhã é dia de mão na massa. A gente vai ter clareamento dental com baixa concentração, protocolo com LED violeta para paciente com sensibilidade, ao vivo ali na cadeira. Vocês vão conseguir ver o andamento. E agora,